Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela e hoje a gente está lançando o primeiro vídeo de uma série de vídeos de estudo bíblico, cujo tema é o mistério dos dois livros. O tema que vai ser discutido hoje é a frequência secreta. E eu esqueci essa dali do negócio. Ok. O Tarso é um pequeno primata com grandes olhos e grandes orelhas que mora na ilha de Bornéu. Por muito tempo, os cientistas pensaram que ele era mudo, porque não conseguiam visualizar nenhum tipo de comunicação entre eles. Mas, com o passar dos anos, um estudo mostrou que eles se comunicam numa frequência supersônica, fazendo com que não seja possível escutá-los normalmente, a não ser com equipamentos especiais. Esse tipo de conversa que eles fazem permite que eles não sejam escutados pelos seus predadores e possam se alertar de perigos que eles venham a enfrentar. Da mesma forma, às vezes Deus ele se comunica com a gente, mas a gente não consegue entender aquilo que ele está falando. Nesse vídeo a gente vai estar estudando as formas como Deus fala conosco, que nós conhecemos como espírito de profecia, para que nós possamos entender um pouco melhor e nos comunicarmos com ele. Deus ele se revela de duas formas principais. A primeira delas a gente chama de revelação geral. A revelação geral, ela se dá por meio da criação e do relacionamento. Na Bíblia, Deus fala sobre essa revelação para nós. A gente encontra isso em Salmos 19:1. Vou abrir aqui com vocês. Salmo 19:1 diz assim pra gente: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A gente também encontra esse tipo de revelação descrito na Bíblia lá em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus ele se revela para nós por meio da natureza. Outra forma que Deus usa para se revelar para nós é pelos relacionamentos. Os relacionamentos que nós temos com outras pessoas, os relacionamentos que nós temos com os nossos pais, eles refletem um pouquinho de quem Deus é. E como é que a Bíblia representa isso? A gente encontra lá em Isaías 66, versículo 13. Que diz assim: Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Então, um pouco do caráter de Deus, um pouco de quem Deus é, um pouco daquilo que Ele quer nos ensinar é passado para nós através dos relacionamentos. Mas o mundo que Deus criou e os relacionamentos que nós temos hoje, infelizmente, foram modificados pelo pecado. E já não é mais perfeito como era quando Deus criou. Por isso, Deus ele proveu outra forma de se comunicar conosco, que ficasse mais claro aquilo que ele quer nos dizer. E essa forma é o que a gente chama de revelação especial. E a revelação especial, ela se dá através das escrituras. E Deus, ele pôs nas escrituras aquilo que ele queria nos dizer através dos profetas e de Jesus Cristo. Isso a gente encontra lá em Hebreus 1, versos 1 e 2. Que diz assim pra gente: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Essas revelações permitem que Deus quebre a forma como a gente enxerga Ele e permite que nós possamos entender qual é o propósito dele para nossa vida e que ele comunique o seu desejo de salvação por toda a humanidade.
Mas essa revelação, ela foi inspirada. E a inspiração das Escrituras, ela ocorre através do Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte pra gente: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então Deus inspira os profetas e eles escrevem de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua época, de acordo com a sua língua, aquilo que Deus pediu para eles dizerem. A revelação é concedida por Deus, mas, de acordo com as palavras de Pedro, os homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Isso a gente encontra lá em 2 Pedro 2:21, 1:21. Eles traduzem essas revelações de acordo com as limitações e imperfeições que eles tinham, que eles encontravam, da língua que eles falavam. Mas, ainda assim, aquilo era a palavra de Deus, aquilo foi inspirado por Deus. Os homens, não as palavras, foram inspirados por Deus. E eles tinham duas formas de fazer isso. A primeira delas era relatar exatamente aquilo que Deus falava para eles falarem. Então, algumas vezes o anjo diz assim: escreve o que eu estou dizendo, em Apocalipse para João. Outras vezes, como foi dito para Daniel, se dizia: descreve e relata isso que você está vendo. Então, eles podiam tanto escrever exatamente aquilo que Deus estava falando para eles, citar diretamente, ou eles podiam relatar aquilo que eles viam, aquilo que eles recebiam de mensagem, que essa segunda opção geralmente era mais comum. Na Bíblia, a gente tem uma única exceção para essa regra de inspiração, para ser escrito. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que Deus escreveu com as próprias palavras e com as próprias mãos. Não foram homens, foi Deus que escreveu. Os 10 mandamentos ele entregou para nós como sendo dele. O restante da Bíblia todo foi inspirado por Deus através do Espírito Santo, e homens, que nós chamamos de profetas, foram as pessoas que escreveram a Bíblia e deixaram as mensagens de Deus para nós. Existem 4 métodos diferentes que a Bíblia apresenta como sendo métodos que Deus utilizou para inspirar os seus profetas. O primeiro desses métodos a gente encontra lá em Números 12:6. E ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões. Em sonhos falo com ele. Então, Deus ele falava com o seu povo, com o profeta, através de sonhos e visões. Esse era um dos métodos que Deus utilizava para revelar a vontade dele para os profetas. O segundo método que ele utilizava a gente encontra em 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Algumas vezes Deus se revelava audivelmente para os profetas, ou ele passava impressões íntimas para o profeta entender qual que era a sua vontade. Ele falou com Samuel várias vezes, e com Moisés ele também falou diversas vezes. A terceira forma que Deus se revelava era mais rara de acontecer, porque Deus ele é uma pessoa perfeita. Mas vamos entender um pouquinho melhor quando a gente abrir aqui Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A terceira forma que Deus se revelava era visualmente. Então, alguns profetas, eles tiveram a experiência de ver a Deus. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver Deus face a face, porque sua
pureza, ela é insuportável para nós pecadores. A quarta forma que Deus se revela, a gente encontra em Daniel 10:11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Então, a quarta e última forma que Deus usava para comunicar-se aos seus profetas era através de anjos. Então, Deus enviava anjos para falarem com seus profetas e mostrar a eles aquilo que ele desejava que fosse ensinado, fosse passado para as outras pessoas. Quanto ao conteúdo das revelações, o Espírito Santo para alguns revelava o futuro, para outros revelava a história. Às vezes ele trazia advertências, às vezes ele trazia consolos. Como a gente leu em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é útil para repreensão, ensino. Então, Deus ele teve um propósito para tudo aquilo que ele nos deixou na Bíblia. Mas como é que eu faço para entender essa mensagem? Porque nem sempre aquilo que eu leio na Bíblia faz sentido para mim. Como é que eu faço, então, para entender essa mensagem que Deus quer me passar? Quando nós queremos aprender e entender a respeito da Bíblia, nós devemos buscar a Deus, porque o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem essa mensagem, ele nos ilumina para que nós possamos compreender a mensagem. Essa obra do Espírito Santo, ela fica bem clara quando Cristo descreve o Consolador que viria lá em João 14:26. E ele diz bem assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, o Espírito Santo, ele ensina as coisas que nós precisamos saber, ele nos orienta, ele nos consola, e da mesma forma como ele inspirou os profetas, ele nos ilumina hoje para que nós possamos aprender mais de Cristo e entender a mensagem de salvação que ele nos deixou. E fica um desafio para você fazer durante o restante dessa semana. Aqui na descrição do nosso vídeo vai estar um link de uma atividade relacionada ao tema do vídeo de hoje para você que assistiu o vídeo inteiro realizar. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana.